Bom dia, bom dia, bom dia. A melhor maneira que a gente tem de compreender alguma coisa é trazer o fenômeno para a sala. Quando você traz o fenômeno para a sala e olha para o fenômeno, você compreende melhor o fenômeno. Esse é um princípio básico da andragogia, ou seja, a capacidade de aprender de adultos, né? Os adultos aprendem quando veem as coisas. Então, eu quero falar sobre o Salmo 23, mas eu quero que vocês tenham uma experiência. Eu quero trazer o fenômeno à sala para vocês experimentarem, tá bom? Topam? Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte: cruzem os braços. Agora vocês vão fazer uma outra coisa. Cruza o braço diferente. Você cruzou o braço assim, não foi? Cruza ele assim agora. Ficou gostoso? Não, né? Esse é o primeiro fenômeno que eu queria que vocês compreendessem. Quando as pessoas mandam a gente cruzar os braços, a gente automaticamente faz assim. Né? Aí eu peço para você, cruza o braço de uma forma diferente, você tem que pensar. Bom, eu tenho que botar isso por baixo, esse aqui por cima. E não fica gostoso. Ok? Não fica gostoso. Isso é porque ao longo da vida a gente aprende a ser o que a gente é e é muito difícil ser diferente do que a gente é. Ok? Primeiro fenômeno. Segundo fenômeno, fiquem em pé, por favor. Vamos aprofundar um pouco mais o fenômeno. Fiquem em pé. Agora eu vou pedir para você mudar de lugar. Saia do seu lugar. Mude de lugar. Ok, legal. Olha o que aconteceu aqui agora. Puxa vida, eu venho para o culto para ficar escutar a palavra, esse cara fica mandando a gente sair, deixa quieto, cara. Não enche minha paciência não, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto. Né? Então tem um tipo de pessoa que faz isso, né? Não enche minha paciência não, deixa eu ficar quieto aqui, pô. Eu venho de casa, você fica me mandando sair do lugar, né? Então esse é um primeiro tipo de pessoa. Mas tem um segundo tipo de pessoa que diz assim, ele não está vendo, eu vou ficar quietinho aqui. Ele me mandou sair do lugar, mudar, mas ele não está vendo, eu vou ficar quieto aqui, eu estou enganando, né? Obrigado. Eu vou ficar quieto aqui, e aí eu estou enganando, né? Estou me enganando. E aí eu fico. O outro diz assim, peraí, eu saio daqui e venho para cá, eu mudei. Mudança pequenininha, está aqui. Né? Eu mudei, ele não disse o quanto. E tem outro que sai lá de trás e vem aqui para frente, dá 3 voltas. Né? Nós temos todo esse tipo de pessoa. Pode sentar. E aí, olha aí, pois é, aí acontece o quarto fenômeno. O quarto fenômeno, olha só, aí acontece o quarto fenômeno. O quarto fenômeno é assim, pode sentar, aí você vai e volta para o seu lugar. Eu não falei para você voltar para o seu lugar, eu falei para você sentar, e você volta para o seu lugar. Isso é a experiência de Davi. A experiência de Davi no Salmo 23 é essa. E o Salmo 23 é uma resposta a essa angústia que nós vivemos. Então, eu queria deixar algumas perguntas para vocês, para a gente refletir sobre o Salmo 23. A primeira pergunta que eu queria deixar clara na sua cabeça é o seguinte: qual foi a última grande transformação que você alcançou na sua vida? Você ora todo dia, você vem na igreja todo domingo, você lê a Bíblia, você faz esse bando de coisa, mas o que é que isso, do ponto de vista prático, tem melhorado a sua vida? Ou você continua voltando para o lugar? Você ora, você lê a Bíblia, você fala, você faz. Oh meu Deus, eu sou crente, eu tenho 70 anos, né? Eu tenho 70 anos de idade, eu teoricamente sou crente há 60. E se eu tirar da minha vida as mudanças orgânicas
Eu conto no dedo da mão direita e sobra dedo as grandes transformações que eu tive na minha vida. Eu ainda continuo não gostando das pessoas. Eu ainda continuo tendo medo. Eu ainda me sinto muito envergonhado por muita coisa que eu faço. Eu ainda tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu ainda tenho vontade de passar por cima de muita gente. Eu já aluguei um caminhão na descida de Sobradinho, está lá esperando o dia que eu só ligar tem uns caras aí que eu quero ligar para o motorista e dizer, passa por cima. E aí eu ainda oro, o senhor, olha, permita que ele se converta antes, porque na hora que o caminhão passar por cima, ele vai para o céu. Tá resolvendo o problema. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa encarar. Eu faço isso com os meus clientes, dizendo para eles assim, fique pelado na frente do espelho, faça essa experiência na sua casa, sozinho, tá? Não chama ninguém para fazer junto não, porque normalmente dá mal, tá? Sozinho. Chega na sua casa, fica pelado, mas pelado mesmo, na frente do espelho. E olha para o espelho e pergunta assim, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto? Porque tudo que está acontecendo no seu corpo, fora os processos orgânicos, foi você que construiu, ou deixou de construir. Você pode não gostar do seu nariz e pedir para o médico fazer uma cirurgia plástica. Mas você pode aprender a gostar do seu nariz. O que é que você não pode fazer? É passar 40 anos da sua vida, 70 anos da sua vida, reclamando do seu nariz e não fazendo nada. Eu posso dizer, eu não gosto do meu nariz. Eu vou lá, médico, bota aqui o nariz de bolinha, né? Ou eu posso dizer, senhor, olha, me ajuda a gostar do meu nariz, nota 10. Mas o que é que eu não posso fazer? É reclamar do meu nariz e não fazer nada. E aí vem a outra pergunta. Quais são as reclamações que você carrega ao longo da sua vida e que nunca mudaram, apesar das orações, leituras bíblicas, devoções, etc. Porque a vida cristã só faz sentido se eu colecionar pequenas vitórias diante das grandes tragédias. E nos leva agora à oração do Salmo 23. Davi foi um homem natural, ele foi um homem que viveu tudo que a gente vive e que teve tudo que a gente tem. Tem gente que você não gosta? Davi tinha, matou alguns, inclusive. Tem gente chata na sua família? Não sei na sua, na minha tem algumas. Mas tem gente legal também. Tem gente muito bacana. Mas tem gente chata. Na igreja tem gente chata? Tem. Puxa vida, ô lugar para ter gente chata. Mas tem gente legal também, tem gente bacana. Deus não nos tirou deste mundo, mas Ele nos capacita a viver neste mundo. E aí o Salmo 23 pega essa naturalidade da vida que eu estou acabando de compartilhar com vocês, e Davi dá uma resposta para isso, que é uma das respostas mais bacanas que a vida tem. Não obstante o fato de que o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos em toda a humanidade, independente de você ser cristão ou não. Todo mundo conhece o Senhor é meu pastor. Essa é uma das literaturas mais simples e mais conhecidas e mais profundas em toda a história da humanidade. E Davi foi um homem natural, um homem normal, como eu e você, um homem que teve paixões, um homem que teve inimigos, que teve amigos, que teve tudo que todo mundo tem, teve dinheiro, teve falta de dinheiro, teve riqueza, teve falta de riqueza, teve doença, teve falta de doença. Davi foi um homem que perdeu o seu filho, por uma razão absurda, que era um pecado dele com a Betseba, e ele perde o filho. Ele perdeu, quanta gente perdeu o filho e chega para Deus e diz, Senhor, por quê? E não tem porquê, não tem porquê. Senhor, por que o Senhor tirou meu filho? E Deus responde, pois é, né cara, por quê? Não sei, nem tudo eu consigo explicar, mas tudo eu preciso conviver. Porque o maior desafio do mundo aonde fomos colocados
é nos tornarmos seres humanos. O maior projeto da humanidade é nos tornar humanos. E nos tornar humanos é ser capaz de ir contra a nossa natureza confortável de cruzar os braços de um determinado jeito, e é esse jeito que eu vou cruzar sempre. E se alguém me muda a cruzar o braço de outra forma, me incomoda. Tornar humano é quando você enfrenta o incômodo. Tornar humano é quando você enfrenta o desconforto de sair do teu lugar. Tornar humano é quando eu faço aquilo que eu não consigo fazer naturalmente. E o que é mais interessante é que eu arranjo explicação para tudo. Na frente da minha casa, um rapaz montou uma barraca. A barraca já estava lá quando eu mudei, né? Tem uma barraquinha lá, o cara pegou um cordão, botou uma lona preta e ele mora lá. E eu desço todo dia cedo com o meu cachorro para a gente andar e fazer minha terapia. Ele é meu terapeuta, né? Ele é psicanalítico, né? Freudiano, ele escuta muito, ele não fala quase que nada. Ele tem orientação terapêutica freudiana. E eu tenho minha sessão psicanalítica todo dia de manhã com o Dr. Aslan, né? Ele escuta muito. E eu passo por ali e escuto as pessoas falando, você viu aquela pessoa ali? E esses dias eu falei para um rapaz que conversou comigo, eu digo, vi, agora você sabe que ele é pobre, ele não é bandido. Você não precisa ter medo dele. Ele só não tem onde dormir. Ele não tem um banheiro na casa dele. Ele está morando ali. Ele não é bandido, ele não vai te machucar, ele não vai fazer nada contra você. Por que em vez de você dizer para mim isso, você viu, por que você não vai lá? E o meu terapeuta, o Aslan, não tem esse problema. E o Aslan está indo lá e já cheirou ele. E voltou para mim e me disse, olha, eu cheirei, ele é um cara legal. E eu estou usando o Aslan porque essa semana eu vou falar com ele. Eu vou lá falar com esse cara. Se você perguntar se eu gosto, eu não gosto. Mas eu preciso. Porque me foi dado um conjunto de circunstâncias e condições que não foi dado a ele. E o meu espírito se inquieta. Eu tive ontem, eu tenho um cliente que é um juiz federal, a gente está trabalhando um projeto para ele, e eu tive anteontem, com ele. E ele está montando um projeto maravilhoso. O direito achado na rua a partir das fotografias. Ele me mostrou ontem um livro. Esse livro tem 230 páginas e 200 fotografias. Fotografias de pessoas que precisam da justiça. E que a justiça está disponível. Mas essas pessoas não acessam a justiça porque nós criamos barreira. Ou seja, uma pessoa que mora numa invasão e que tem direito ao salário família. E que para ela ter direito ao salário família, basta que ela vá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e faça um requerimento. Ele só precisa disso. Mas ele não consegue entrar no tribunal, porque o tribunal exige que ele esteja bem vestido. E ele não está bem vestido. E como é que ele entra no tribunal? Porque a hora que ele chega lá, o guarda vira para ele e diz, o senhor precisa botar uma roupa. E ele não tem. O que esse juiz está fazendo? Ele está mostrando para os pares dele fotografias de pessoas. E dizendo assim, a justiça não precisa ser provocada. Ela precisa ir aonde está ocorrendo a injustiça. Nós temos que inverter essa regra. Eu não tenho que ficar esperando ele vir a mim. Eu tenho que ir a ele, porque eu posso ir, ele não pode. O Senhor é meu pastor
e nada me faltará. Eu sempre li esse texto, embora achando-o bonito, nunca concordei com ele. Nunca concordei com ele. E essa minha angústia de não concordar com o Salmo 23 me acompanhou durante muitos anos, até que recentemente, cerca de mais ou menos um ano, Deus me deu a graça de concordar com o Salmo 23. A tradição rabínica diz assim, quando a gente lê na tradição cristã o Salmo 23, a gente lê assim, o Senhor é meu pastor. Qual é a ênfase da leitura? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é a ênfase? A ênfase é nada me faltará. Olha que coisa. Mas isso não é o que o Salmo diz. O Salmo não diz isso. E aí eu descobri que eu não concordo com o Salmo 23, porque não é isso que o Salmo 23 diz. A tradição rabínica, e eu fui atrás de um rabino que estuda o Salmo 23, e ele, estudando o Salmo 23, ele diz, a leitura do Salmo 23 não é essa. Por isso o texto que eu disse para você é, algo pode me faltar. E em tudo isso que a gente conversou até agora, me falta comida, tem gente morrendo de fome. Me falta justiça. Homens foram cerrados ao meio, como diz lá em Hebreus. Pessoas que sofreram injustamente por crer em Jesus. Falta justiça no mundo, falta comida no mundo, falta solidariedade no mundo, falta saúde no mundo, falta um bando de coisas no mundo, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa incongruência é esquizofrênica, porque eu passo a minha vida crendo que nada me faltará, e muita coisa me falta. E Davi sabia disso. Faltou a saúde do filho que morreu, por um problema que não era do filho, era dele. Faltou senso de justiça em Israel por um problema de Davi, não era um problema de Israel. Mas quando Davi faz essa oração, ele não usa o sentido cristão. Ele usa um outro sentido. E o texto hebraico diz assim, o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. Por isso, eu ando pelo vale da sombra da morte. Eu estou no vale da sombra da morte, eu estou com medo de morrer. Mas Ele não me faltou. Eu estou com fome. E como é que eu suporto a fome? Porque Ele não me faltou. Eu estou diante de uma tragédia e eu sou capaz de viver a tragédia. Não é porque a tragédia deixou de ser tragédia, não. É porque Ele não me faltou. Então a tradução rabínica diz, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E aí, você perdeu o emprego. Você não vai ganhar outro emprego. Mas você vai saber viver sem o emprego. Porque o Senhor é seu pastor e Ele não vai te faltar. Por isso Ele estará segurando a sua mão quando você andar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não deixou de existir, não. Ele continua sendo vale, ele continua sendo sombra da morte. Mas você agora tem um pastor que segura na tua mão. E é essa experiência de ter o cotidiano da presença de Deus na minha vida que faz com que eu seja um ser humano melhor. Porque eu não quero conviver com aquele pobre. Mas o Senhor é meu pastor e Ele não me falta na minha obrigação de ser amigo daquele cara.
O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Quando eu digo assim, Senhor, isso vai dar em morte, e Deus vira para você e diz, vai, e você vai passar isso junto comigo, mas eu não vou curar. Eu não vou curar. Mas Senhor, por que isso está acontecendo? Não sei, mas vai ser assim, e nós vamos estar juntos. Esse rabino conta histórias maravilhosas do que aconteceu nos campos de concentração. Como é que você explica a morte de 8 milhões de pessoas? Por que judeus? Poderiam ser os ciclistas. Hitler decretou a morte dos ciclistas. É tão absurdo quanto a morte dos judeus. Por quê? E a resposta de Davi é: porque o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. Isso requer de nós, não é uma exacerbação da nossa espiritualidade, mas uma humanização da nossa crença. Não é para você se tornar fora do mundo da espiritualidade, alguém que levita, tipo Mestre Yoda. Não é esse o projeto de Deus. Não é que você se torne um super-homem santo, fora da realidade. Ele quer que você se meta na sua realidade. É exatamente o contrário. Porque o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, eu suporto a cruz. Essa é a oração de Jesus quando Ele está no Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. Porque eu não temo a morte. Porque tu estás comigo. Na hora que eu estou na cruz, na maior injustiça dos tempos, o Senhor não me falta, e por isso a morte é suportável. A difícil convivência comigo mesmo só é possível quando eu entendo que o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Não é as coisas vão me faltar. E o Salmo termina mudando a figura do pastor para a figura de alguém que te acolhe. Ele deixa agora de ser o pastor para ser alguém que te acolhe na sua angústia. E aí, a partir do versículo 5, ele diz: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E a leitura cristã coloca isso numa relação entre eu e o outro. O Senhor prepara uma mesa para mim, diante do meu inimigo. Mas a leitura rabínica é outra. A leitura rabínica diz assim: prepara uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos internos, que me impede de fazer as coisas que eu preciso fazer. A mesa é preparada diante do seu trauma. A mesa é preparada diante da violência que você sofreu na infância. A mesa é preparada diante da sua angústia. A mesa é preparada diante do senso de injustiça que você carrega dentro de você. A mesa é preparada diante da sua solidão. A mesa é preparada diante da sua tragédia. E o Senhor te coloca diante dos seus inimigos internos. E Ele diz para você: você está vendo o teu inimigo interno? O teu inimigo que te inibe de ser humano com o outro. O teu inimigo que faz com que você seja convenientemente educado. Esse inimigo que faz com que você reproduza a violência que você sofreu, da violência que você cria. Esse inimigo precisa sentar-se à sua frente, junto com você. E você precisa fazer as pazes com você. Porque na hora que você conseguir fazer as pazes com você, bondade e misericórdia
te seguirão todos os dias da sua vida. E aí, a literatura cristã diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a leitura cristã. A leitura rabínica diz o contrário. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei para a casa do meu pai, de onde eu nunca deveria ter saído. Leiam a história do filho pródigo na perspectiva do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta, mesmo quando eu estiver comendo lavagem do porco. O Senhor é meu pastor e Ele me dará coragem de levantar e voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E Ele diz: entra na casa que sempre foi sua, troca a sua sandália, bota o anel no teu dedo e restaura a tua dignidade, porque eu estou preparando uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. E o irmão mais velho diz: vendo este teu irmão, que nunca fez nada por ti, e a mim tu nunca me destes um carneiro para ser comido com os meus amigos. E o pai vira: meu filho, porque meu sempre foi teu, você gastando ou não. O que importa é que o seu irmão voltou. Você tem falado muito do Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu gostaria que você começasse a entender o Senhor é meu pastor na perspectiva rabínica. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele me coloca diante do meu inimigo e restaura a minha vida, não é a vida do meu inimigo. Ele não me faz ter paz com o meu inimigo e a gente vai continuar brigando. Mas Ele olha para mim e diz assim: bondade e misericórdia vai lhe seguir. Na hora que você estiver no carro agora, voltando para a sua casa, bondade e misericórdia estão com você. Na hora que você der lugar para o cara passar na sua frente. Na hora que você incluir na sua compra mensal uma cesta básica para você dar para um cara que está todo dia na porta da tua casa. Aqueles R$100 e poucos que você pode comprar para alguém, que não vai lhe fazer falta, pode salvar a vida de uma pessoa. Bondade e misericórdia me seguirão. E aí Jesus diz: um copo d'água dado a partir desse princípio vai reverberar na eternidade. Tem uma pergunta que muitas vezes eu faço para os meus clientes, e com isso eu encerro. Sobrou R$1.000 na sua conta, o que você faz com isso? Eu não estou querendo que você seja inconsequentemente bondoso, mas semelhantemente a como cruzar os braços, qual é o primeiro pensamento que lhe ocorre quando sobeja na sua vida? Eu faço essa brincadeira com muita gente. Você ganhou 10 milhões, agora, o que você faria? Eu vou viajar, eu vou investir, eu vou comprar, eu vou fazer. E aí você deixa a pessoa falando, e ela fala 300 coisas, e nenhum dos itens aparece: eu vou ser um pouco mais generoso com as pessoas. Eu não quero que você seja generoso ou deixe de ser generoso, isso é um problema seu. A minha pergunta é: que modelo mental você está vivendo, que não é capaz de considerar o outro na sua relação? Por isso não adianta você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a ênfase é a sua satisfação pessoal. Mas quando eu me torno evangelicamente cristão, eu começo a ler assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, e Ele me fará agir contra a minha própria natureza, para produzir humanidade.
Isso se faz com bondade e com misericórdia. E assim eu voltarei para a casa do meu pai. E essa frase, voltarei para a casa do meu pai, o exército americano fez uma pesquisa há 2 anos atrás sobre isso, perguntando assim: qual é a frase que mais consola as pessoas no mundo? É quando você diz para elas assim: vamos voltar para casa. Você pega um cara que está destroçado, você abraça ele e diz: estamos indo para casa. E Santo Agostinho dizia: não importa o que eu faça, a minha alma só encontra descanso quando volta para ti. E Davi dizia: eu só volto para ti quando eu entendo que tudo pode me faltar, mas Senhor, por favor, não me falte. Eu suporto a dor, eu suporto a tristeza, eu suporto a morte, eu suporto o rio profundo, eu suporto o vale da sombra, se o Senhor estiver comigo. O resto é só o resto, porque isso me permite pequenas mudanças cotidianas que me permitem construir a humanidade. Que o Senhor nos desafie a ler o Salmo 23 e nos dá coragem de enfrentar os nossos inimigos internos e celebrar uma ceia com eles, para que seja restaurada a bondade e a misericórdia.